Você acreditaria que este lugar fica em Pernambuco? Quando se fala neste estado, muita gente lembra apenas do carnaval e de suas praias. Mas Pernambuco guarda cidades históricas, ilhas paradisíacas, piscinas naturais cristalinas, um sertão surpreendente e uma das maiores obras de engenharia do Brasil. Hoje, vamos descobrir por que este é um dos estados mais fascinantes do país. Antes mesmo de se tornar uma das maiores cidades do Nordeste, Recife já chamava a atenção por sua geografia incomum. Diferente da maioria das capitais brasileiras, ela nasceu entre rios, canais e pequenas ilhas, onde a terra e o mar convivem em um equilíbrio que moldou sua história por séculos. O próprio nome da cidade vem dos extensos arrecifes de pedra que acompanham seu litoral. Essas formações naturais funcionavam como uma barreira contra as ondas do Atlântico, criando águas mais calmas e permitindo que embarcações encontrassem abrigo. Foi justamente essa característica que transformou Recife em um dos portos mais importantes do Brasil durante o período colonial. Com o passar dos séculos, a cidade cresceu acompanhando seus rios. Pontes passaram a ligar bairros inteiros, enquanto canais cortavam a paisagem urbana, formando um cenário bastante diferente daquele encontrado em outras capitais brasileiras. Essa relação entre água e cidade faz parte da identidade recifense até hoje. Mas Recife não cresceu apenas graças à sua localização privilegiada. Durante os séculos XVI e XVII, Pernambuco tornou-se um dos maiores produtores de açúcar do planeta. A riqueza gerada pelos engenhos impulsionou o desenvolvimento da região e transformou Recife em um dos principais centros comerciais da América Portuguesa, recebendo mercadorias, pessoas e influências culturais vindas de diversas partes do mundo. Essa mistura de povos deixou marcas profundas na cidade. Portugueses, africanos, indígenas, holandeses e imigrantes de diferentes nacionalidades contribuíram para formar uma cultura rica, que pode ser percebida na arquitetura, na gastronomia, na música e nas tradições preservadas até os dias atuais. Mesmo cercada por edifícios modernos e avenidas movimentadas, Recife continua convivendo diariamente com seus rios e com o oceano. É justamente essa combinação entre natureza, história e desenvolvimento urbano que faz da capital pernambucana uma das cidades mais singulares do Brasil. E embora Recife seja a porta de entrada para Pernambuco, nossa viagem está apenas começando. A poucos quilômetros daqui, existe uma cidade onde ruas de pedra, casarões coloridos e séculos de história parecem ter parado no tempo. Fundada em 1535, Olinda está entre as cidades mais antigas do Brasil e testemunhou alguns dos capítulos mais importantes da formação do país. Durante o auge da produção de açúcar, a cidade tornou-se um dos centros mais ricos da América Portuguesa. Sua localização privilegiada permitia acompanhar o movimento dos engenhos espalhados pela região, transformando Olinda em símbolo de poder, riqueza e influência. Mas essa prosperidade também despertou a cobiça de outras nações. No século XVII, durante as invasões holandesas, a cidade foi incendiada e praticamente destruída. Mesmo após esse período de conflitos, Olinda conseguiu renascer, preservando grande parte de sua identidade histórica e mantendo viva uma herança que atravessou gerações. Hoje, caminhar por suas ruas é como percorrer um cenário onde o tempo parece desacelerar. As construções coloniais, as ladeiras de pedra e o traçado urbano permanecem muito próximos de como eram há séculos, oferecendo uma rara oportunidade de observar como eram as cidades brasileiras durante o período colonial.
Essa riqueza histórica fez com que Olinda fosse reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, um título concedido a lugares considerados de valor excepcional para toda a humanidade. É um reconhecimento que reforça a importância da cidade não apenas para Pernambuco, mas para a história mundial. Mas Olinda não vive apenas do passado. Suas ruas continuam cheias de vida, arte e manifestações culturais que fazem parte da identidade pernambucana. Durante o Carnaval, por exemplo, a cidade se transforma em um dos maiores palcos da cultura popular brasileira, atraindo milhares de pessoas para uma celebração marcada pela música, pelas cores e por tradições preservadas há décadas. É justamente essa união entre história e cultura que torna Olinda um dos lugares mais fascinantes do Brasil. Uma cidade onde cada rua parece guardar uma lembrança, cada construção conta uma história e cada geração ajuda a manter viva uma herança que atravessa quase 5 séculos. Mas nossa jornada por Pernambuco continua. Agora, deixamos as colinas históricas para seguir em direção ao litoral, onde águas incrivelmente transparentes escondem um dos cenários mais paradisíacos de todo o Brasil. Ao deixar para trás as cidades históricas, Pernambuco revela outro de seus maiores tesouros. Um lugar onde o mar muda de cor ao longo do dia e a natureza criou um cenário que parece ter saído de um cartão postal. Porto de Galinhas tornou-se um dos destinos mais conhecidos do Brasil, graças a um fenômeno natural que acontece há milhares de anos. Ao longo da costa, extensas barreiras de recifes diminuem a força das ondas e permitem que, durante a maré baixa, a água do oceano fique incrivelmente calma e transparente. O resultado são piscinas naturais que impressionam visitantes do mundo inteiro. Essa combinação entre recifes, areia clara e águas cristalinas cria um ambiente perfeito para a vida marinha. Pequenos peixes, corais e diversas outras espécies encontram abrigo nesse ecossistema delicado, transformando cada mergulho em uma experiência única. Em poucos metros de profundidade, é possível observar um universo que normalmente permanece escondido sob a superfície do mar. Mas nem sempre esse lugar foi conhecido pelo turismo. Durante muito tempo, Porto de Galinhas era apenas uma pequena vila de pescadores, onde o ritmo da vida era determinado pelas marés e pela pesca artesanal. Com o passar das décadas, suas belezas naturais começaram a atrair visitantes de todas as partes do Brasil e do exterior, transformando completamente a economia da região. Curiosamente, o nome Porto de Galinhas também guarda um pedaço da história brasileira. Após a proibição do tráfico de pessoas escravizadas, comerciantes utilizavam a expressão "tem galinha nova no porto", como um código para avisar sobre a chegada clandestina de embarcações. Com o tempo, a expressão acabou dando origem ao nome que hoje é conhecido mundialmente. Mesmo com o crescimento do turismo, Porto de Galinhas continua sendo um dos maiores exemplos da riqueza natural do litoral brasileiro. Suas águas transparentes e a biodiversidade que abriga lembram que a natureza é a verdadeira protagonista desse cenário. Mas as paisagens paradisíacas de Pernambuco ainda reservam outra surpresa. Seguindo pelo litoral sul, encontramos um lugar onde o encontro entre o mar, os coqueirais e um dos cenários mais preservados do estado cria uma atmosfera de tranquilidade difícil de encontrar em qualquer outro lugar do país. À medida que seguimos pelo litoral sul de Pernambuco, a paisagem ganha um ritmo diferente. O movimento das grandes cidades dá lugar ao silêncio, interrompido apenas pelo som das ondas e pelo balanço dos coqueiros que acompanham a costa por quilômetros. É aqui que está Tamandaré, um município que abriga algumas das praias mais preservadas do estado. Diferente de outros destinos turísticos que cresceram rapidamente,
A região ainda mantém boa parte de suas características naturais, oferecendo um cenário onde a vegetação, os recifes e o mar continuam dividindo o espaço em perfeito equilíbrio. As águas calmas que banham esse trecho do litoral não são uma coincidência. Assim como em outras áreas da costa pernambucana, extensas formações de recifes funcionam como barreiras naturais, reduzindo a força das ondas e criando verdadeiras piscinas de água cristalina. Esse ambiente favorece uma enorme diversidade de vida marinha e transforma a região em um dos melhores lugares do Nordeste para atividades como mergulho e observação da natureza. Mas a riqueza de Tamandaré vai muito além de suas praias. O município está localizado ao lado de uma das áreas de preservação ambiental mais importantes do Brasil. Seus manguezais, estuários e remanescentes de Mata Atlântica servem de abrigo para inúmeras espécies de aves, peixes, crustáceos e mamíferos, desempenhando um papel essencial para o equilíbrio ambiental de toda a costa pernambucana. Essa combinação entre mar, rios, vegetação e biodiversidade faz com que a paisagem esteja em constante transformação. A cada maré, o cenário muda. Bancos de areia aparecem, pequenas piscinas naturais se formam e a transparência da água revela um mundo escondido logo abaixo da superfície. Mesmo com o crescimento do turismo, Tamandaré continua preservando uma atmosfera tranquila, lembrando que alguns dos lugares mais especiais do Brasil não impressionam apenas pela beleza, mas também pela forma como conseguem manter a natureza praticamente intacta. Mas por mais paradisíaco que esse litoral pareça, Pernambuco ainda guarda um destino capaz de surpreender até os viajantes mais experientes. A centenas de quilômetros da costa continental, existe um arquipélago onde águas de um azul intenso, falésias vulcânicas e uma vida marinha extraordinária formam um dos cenários mais espetaculares do planeta. A cerca de 350 quilômetros da costa brasileira, em pleno Oceano Atlântico, surge Fernando de Noronha. Um arquipélago formado por 21 ilhas e ilhotas que abriga algumas das paisagens mais impressionantes do planeta. O isolamento geográfico permitiu que a natureza evoluísse de forma praticamente intacta, criando um ambiente onde a vida marinha e terrestre ainda encontra condições raras de preservação. Mas a beleza de Noronha começou muito antes da presença humana. Milhões de anos atrás, intensas atividades vulcânicas deram origem às rochas que hoje emergem do oceano. O que vemos atualmente é apenas a parte visível de uma gigantesca cadeia de montanhas submarinas construída pela força da própria Terra ao longo de milhões de anos. Cada penhasco, morro e formação rochosa carrega marcas dessa origem vulcânica, tornando o arquipélago um verdadeiro laboratório natural para cientistas de todo o mundo. As águas que cercam Fernando de Noronha estão entre as mais transparentes do Atlântico Sul. Em determinados períodos do ano, a visibilidade pode ultrapassar dezenas de metros, revelando um universo repleto de tartarugas marinhas, arraias, tubarões, golfinhos e centenas de espécies de peixes coloridos. Poucos lugares no Brasil oferecem uma biodiversidade marinha tão rica quanto esta. Essa abundância fez com que grande parte do arquipélago fosse transformada em Parque Nacional Marinho. Hoje, diversas áreas são protegidas por rigorosas regras ambientais, que controlam o número de visitantes e limitam as atividades humanas. O objetivo é garantir que esse patrimônio natural permaneça preservado para as próximas gerações. Essa preocupação faz todo sentido. Fernando de Noronha abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta, além de funcionar como um importante berçário para aves marinhas e animais que utilizam suas águas para alimentação e reprodução.
É um dos ecossistemas mais valiosos de todo o Atlântico. Mas Noronha também guarda uma história pouco conhecida. Muito antes de se tornar um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil, o arquipélago desempenhou funções estratégicas para o país. Ao longo dos séculos, suas ilhas serviram como ponto de ocupação militar, sistema de defesa do litoral e até mesmo como colônia penal, reunindo capítulos que contrastam completamente com a imagem paradisíaca que conhecemos atualmente. Hoje, caminhar por Fernando de Noronha é perceber como natureza e conservação podem coexistir. Aqui, o oceano continua sendo o verdadeiro protagonista. O ritmo das marés determina a rotina da ilha, enquanto falésias, praias de areia dourada e formações rochosas criam cenários que parecem pertencer a outro continente. É justamente essa combinação entre origem vulcânica, biodiversidade, preservação e beleza cênica que transformou Fernando de Noronha em um dos destinos mais admirados do mundo. Um lugar onde cada mergulho revela uma nova descoberta e onde a natureza continua lembrando o quão extraordinário o planeta pode ser quando permanece protegido. Mas Pernambuco ainda reserva uma mudança completa de cenário. Agora deixamos o azul do oceano para seguir rumo ao interior do estado, onde tradições centenárias, feiras populares e uma das culturas mais marcantes do Nordeste revelam um outro lado da identidade pernambucana. Nosso próximo destino é Caruaru. Ao deixar o litoral para trás, Pernambuco revela um cenário completamente diferente. As paisagens verdes dão lugar ao Agreste, uma região marcada pela força de seu povo, por tradições preservadas ao longo dos séculos e por uma identidade cultural que ajudou a construir a história do Nordeste brasileiro. É aqui que encontramos Caruaru, uma cidade reconhecida como um dos maiores símbolos da cultura popular do país. Muito além de seu tamanho ou de sua importância econômica, Caruaru se tornou conhecida por manter vivas manifestações culturais que atravessam gerações, reunindo música, artesanato, gastronomia e costumes que fazem parte da identidade pernambucana. Ao longo do ano, a cidade recebe visitantes de todas as regiões do Brasil, atraídos por uma das maiores festas juninas do mundo. Durante semanas, ruas e praças se transformam em um grande palco para apresentações culturais, danças tradicionais e celebrações que mantêm viva uma herança transmitida de pais para filhos. Mas a cultura de Caruaru vai muito além das festas. Sua famosa feira, considerada uma das maiores feiras ao ar livre da América Latina, reúne milhares de comerciantes e visitantes diariamente. O local representa muito mais do que um centro de compras. É um espaço onde tradições, sabores, artes e histórias se encontram, refletindo a diversidade do povo nordestino. Caruaru mostra que Pernambuco não encanta apenas por suas paisagens naturais. Sua maior riqueza também está em seu povo, em sua cultura e na capacidade de preservar costumes que continuam fortalecendo a identidade brasileira. Mas nossa jornada pelo interior ainda continua. Seguindo o curso do Rio São Francisco, chegaremos a uma cidade que transformou o sertão em um dos maiores polos de produção agrícola do país. Assim como descobrimos em nossa viagem pelo Rio de Janeiro, Pernambuco nos lembra que a verdadeira beleza de um estado não está concentrada em um único cartão postal, mas na diversidade de paisagens, histórias e pessoas que formam sua identidade. E talvez nenhum lugar represente melhor essa transformação do que Petrolina. À medida que nossa viagem avança para o interior, o cenário muda completamente. O azul do oceano dá lugar à imensidão do sertão, onde durante muito tempo a seca foi vista como o maior desafio para quem vivia nesta região. Mas basta chegar às margens do Rio São Francisco para perceber que a realidade é bem diferente daquela que muitos imaginam.
Conhecida como a capital do sertão do São Francisco, Petrolina tornou-se um dos maiores exemplos de como a água pode transformar uma paisagem. Em uma região marcada pelo clima semiárido, a presença do rio permitiu o desenvolvimento de um dos mais importantes polos de agricultura irrigada do mundo. Hoje, frutas cultivadas nessas terras atravessam oceanos e chegam aos mercados da Europa, da América do Norte e da Ásia. Uvas, mangas e diversas outras culturas prosperam em um lugar onde, à primeira vista, poucos imaginariam encontrar tamanha produtividade. Esse desenvolvimento não aconteceu por acaso. Ao longo das últimas décadas, investimentos em irrigação, tecnologia e planejamento transformaram Petrolina em uma referência para a agricultura brasileira, mostrando que mesmo em um ambiente de clima rigoroso, é possível produzir em grande escala quando os recursos naturais são utilizados de forma inteligente. É justamente essa capacidade de adaptação que faz do sertão pernambucano um lugar tão fascinante. Onde muitos enxergam apenas a seca, Petrolina revela inovação, trabalho e uma profunda conexão com o Rio São Francisco, o verdadeiro responsável por dar vida a uma das regiões mais produtivas do país. Mas a história desse rio vai muito além de Petrolina. Sua importância é tão grande que inspirou uma das obras de infraestrutura mais ambiciosas da história do Brasil. E é para ela que seguimos agora, encerrando nossa viagem por Pernambuco, diante de um projeto que mudou a realidade de milhões de brasileiros. Durante séculos, a escassez de água foi um dos maiores desafios enfrentados por milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino. Em uma região onde os períodos de estiagem podem durar meses ou até anos, garantir o acesso à água sempre significou muito mais do que conforto. Significou desenvolvimento, segurança e qualidade de vida. Foi diante dessa realidade que nasceu o projeto de integração do Rio São Francisco, conhecido popularmente como Transposição do Rio São Francisco. Idealizada para levar parte das águas do Velho Chico a áreas historicamente afetadas pela seca, a obra tornou-se um dos maiores projetos de infraestrutura hídrica já realizados na América Latina. O sistema impressiona por suas dimensões. São centenas de quilômetros de canais, túneis, aquedutos, reservatórios e estações de bombeamento que atravessam diferentes estados do Nordeste, superando desníveis naturais e conduzindo a água por regiões onde ela sempre foi escassa. Muito mais do que uma demonstração de engenharia, a transposição representa uma tentativa de reduzir os impactos das secas prolongadas sobre milhões de brasileiros. Em diversas localidades, a chegada da água ampliou a segurança do abastecimento humano, fortaleceu atividades econômicas e ofereceu novas perspectivas para comunidades que conviviam há décadas com a incerteza provocada pela falta de recursos hídricos. Ao mesmo tempo, um projeto dessa magnitude também desperta debates importantes. Especialistas, pesquisadores e comunidades discutem constantemente os desafios relacionados à preservação do Rio São Francisco, à gestão sustentável da água e aos impactos ambientais de uma intervenção dessa escala. Essa diversidade de perspectivas mostra que obras como essa envolvem decisões complexas, que vão além da engenharia e exigem planejamento contínuo para equilibrar desenvolvimento e conservação ambiental. Independentemente dessas discussões, é impossível observar a dimensão dessa estrutura sem reconhecer sua grandiosidade. Canais que se estendem até o horizonte, aquedutos erguidos sobre vales e enormes estações de bombeamento revelam a capacidade humana de enfrentar desafios impostos pela própria natureza. Depois de conhecer praias mundialmente admiradas, cidades que preservam séculos de história, tradições culturais únicas e um sertão transformado pelas águas do Rio São Francisco, chegamos a uma obra que sintetiza um dos maiores desafios do Nordeste brasileiro:
Fazer da água um instrumento de desenvolvimento e esperança. Viajar por Pernambuco é perceber que um lugar nunca pode ser definido por uma única imagem. Por trás daquilo que muitas vezes aparece em fotografias e cartões postais, existe um estado construído pela força da natureza, pela riqueza de sua cultura e pela capacidade de seu povo de transformar desafios em oportunidades. Cada paisagem conta uma história, cada tradição preserva um pedaço do passado, e cada geração continua escrevendo um novo capítulo dessa terra que há séculos ajuda a construir a identidade do Brasil. Talvez seja justamente isso que torne viajar tão fascinante. Quanto mais conhecemos um lugar, mais percebemos que sua verdadeira beleza não está apenas naquilo que vemos, mas nas histórias que descobrimos ao longo do caminho. E essa é exatamente a proposta do Mundo Revelado. Mostrar que por trás dos destinos mais conhecidos, sempre existem histórias que merecem ser contadas. Se você gostou desta viagem por Pernambuco, tenho certeza de que também vai gostar do documentário que produzimos sobre o Rio de Janeiro. Assim como neste episódio, você vai descobrir que a verdadeira essência de um estado vai muito além de seus cartões postais mais famosos. Quando este vídeo terminar, basta clicar na recomendação que aparecer na tela para continuar viajando pelo Brasil conosco. Se este documentário despertou a sua curiosidade ou fez você conhecer um novo lado de Pernambuco, deixe o seu gostei. Esse simples gesto ajuda o YouTube a recomendar nosso trabalho para mais pessoas apaixonadas por viagens, história e geografia. E se você ainda não faz parte do Mundo Revelado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana, uma nova jornada nos leva a descobrir lugares fascinantes, curiosidades surpreendentes e histórias que mostram como o nosso planeta é muito mais extraordinário do que imaginamos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima!